Deixa a Solange fazer a apresentação dela. Então, conforme eu falei, eu nasci. Quem vai daqui para Teodoro tem uma fazenda chamada Fazenda Guaná. Alguém vindo de lá para cá, dá para ver escrito Fazenda Guaná. Só que eu não morava ali perto da estrada, morava lá na beira do Rio Paraná. Quem entende de geografia vai saber mais ou menos onde é que é. Assim que passa o trevo de Euclides da Cunha, essa Fazenda Guaná. E ali na época, isso aqui era como se fosse um tapete verde, era matas super fechadas, tinha vários animais ferozes, tinha índios, que a gente até às vezes convivia com eles, mas só que eles tinham muito medo de nós, porque na época os fazendeiros, quem queria vir tomar as fazendas, estavam dizimando os índios e eles fugiam, que eles viviam muito na serra que hoje tem o nome de Serra do Diabo. Na Serra do Diabo mataram muitos índios, famílias, e eles fugiam para esses lugares, eles viviam escondidos nesses lugares que era mata fechada. Às vezes a gente andava, às vezes 12 até 15 quilômetros, a gente não conseguia ver nem o céu, de tanta mata que tinha nessa região aqui, todinha, na época que eu nasci. E a gente morava numa casa bem na beira do rio. Noites de lua, o meu pai chamava nós para ver os animais, as capivaras, as onças querendo pegar as capivaras na beira do rio. E a gente ficava com medo. E depois dessas horas... Isso aqui é resto de onça, viu, gente? Vocês podem dizer que a onça não quis. E aí tinha horas que depois que a onça ia embora, às vezes matava algum animal e conseguia, elas comiam as partes de interesse deles, que eles têm as partes que eles comem, tem parte que eles não comem, eles largavam lá. E no outro dia meu pai ia, e quando era noite também meu pai contava muita história de terror, dessas coisas de animais, e a gente ficava com medo, só que a gente queria ouvir essas histórias. E depois nós mudamos dessa fazenda, fomos para outra fazenda, que chama Fazenda Rancho Grande, fica perto de Euclides da Cunha. Aí mais ou menos com 2 anos, aí nós mudamos para a Fazenda Ponte Branca, que muita gente aqui talvez pode até conhecer, que é um lugar mais lindo, assim, como fazenda, na região é o lugar mais lindo que tem de fazenda. E nessa fazenda foi onde eu fui criada, onde eu comecei a ir para a escola, e inclusive eu quero falar que a escola hoje em dia falta muita coisa, só que naquele tempo era pior, porque foi quando começou as aulas nas escolas isoladas. E na época tinha a carteira era para 2 pessoas, só que de um lado eram as mulheres e do outro lado eram os homens. A gente era separado, não podia as mulheres sentar junto com os homens, era tudo separado. E era uma carteira bem comprida. Tem gente que ainda tem de relíquia essas carteiras antigas, de quem estudou na época que eu estudei. Ela era mais ou menos, viu, Solange, dá licença um pouquinho. As carteiras eram mais ou menos do tamanho disso aqui, assim. E a gente escrevia com caneta, que não chamava de caneta, é pena. É esquisito a gente mostrar como é que era, que eu não sei nem desenhar, senão eu ia desenhar para vocês verem. Então tinha um tinteiro, e o tinteiro tinha um buraco na madeira, na carteira, um buraco assim mais ou menos, né? Que aí tinha como se fosse uma gavetinha para você chegar o vidro, colocar de baixo para cima, e como se fosse uma forquinha, você tá entendendo? Ele pegava aqui, então a gavetinha vinha e fazia assim, ó, no vidro de tinta, você tá entendendo? Por que tinha que ser desse jeito? Porque se deixasse na carteira, ia mesmo assim a gente acontecia de despejar, tá entendendo? Então derramava. Bem depois, gente, é que veio a esferográfica, você tá entendendo? Mas aquilo não era para todo mundo. Imagina lá naquela cidade onde eu morava, por exemplo. Aqui, o estado de São Paulo é evoluído, né? Igual a Solange está contando. Mas lá onde eu morava, eu cheguei a escrever
não tinha caderno, só para vocês terem ideia, não era caderno, gente, não era caderno. Era um pedaço hein? Não, você já viu umas luzinhas que vem para a gente estar brincando, desenhando, quando é criança? Era menor do que aquilo, talvez a metade daquilo lá. Era, e o lápis era a gente chamava muito aquilo lá de grafite. Um grafite. O grafite, só para vocês terem ideia de como é que era, é uma coisa que tinha dentro dessas pilhas de farolete, mas uma pilha de farolete é maior das pilhas que a gente tem agora, né? No meio daquelas pilhas de farolete tinha um negócio pretinho, bem mais fino do que o dedo, então aquilo ali é que era o lápis. Então aquilo não acabava nunca. As coisas que passavam na lousa lá, que o professor passava, você escrevia naquilo lá, e depois você passava um pano molhado para limpar. Talvez ela fosse mais ou menos a metade dessa carteira. Quem tem carteira, mais ou menos a metade da carteira. Ela era retangular, né? Não era quadrada, ela era retangular. E aí, muitas vezes a gente escrevia os recados do pai, da mãe. Não é o caso da Solange, é o meu caso, né? Que eu sou bem mais velho do que ela. Dá ideia de mais ou menos uns 30 anos já, mais velho que ela. E aí, os recados para os pais ia naquela lousa. Imagina se eu ia levar para meus pais recado algum, né? É evidente que não, né? Os bilhetinhos, vocês levam os bilhetes? É assim, eu sou bobo. Quem é que... Olha, deixa eu saber. Então deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem leva os bilhetes que os professores mandam, levanta a mão para me ver. Os bilhetinhos que entregam lá. Olha, tem bastante gente honesta nessa classe, viu? Mas eu não... Pode abaixar. Olha, tem uma turma aqui que é turma... Engraçado, diz que normalmente os que sentam na frente, que são mais os... Eles não levantaram a mão, não, eles foram fiéis. Hein? Tá você liga. Agora naquele tempo não tinha, né? Mas eu não engano vocês, não. Eu não levava para meu site. Primeiro que era muito longe, gente. Só para vocês terem ideia, era 1,5 léguas, 6 e 3, 9 quilômetros da onde eu estou. Quase como daqui em Rosana, só para vocês verem. Que eu estudava, ia a pé. Não tinha cavalo, não. Tinha vezes que, conforme o horário que você estudava, ou você ia de madrugada para a escola, ou você ia estudar da tarde, no período da tarde, chegava de noite em casa, né? Porque, no mínimo, lá por volta de umas 17 horas, terminava as aulas. Você imagina que hora que eu ia chegar em casa, né? Então, 11 horas da noite, daí para lá. Quase como daqui em Rosana, a pé. E aí eu tinha... Você sabe o que é que eu fazia para andar, para correr bastante? Eu quero ver se alguém aqui é capaz de imaginar o que é que eu fazia. Vamos ver se alguém lembra. O que eu usava para chegar rápido na minha casa? Eu estava a pé. Não, também não. Gente, uma viatura atrás do outro. Só que era, por incrível que pareça, cavalo de pau, gente. Cavalo de pau. Eu montava. Você chegou bem próximo mesmo. O cavalo de pau, para vocês terem ideia, era um pedaço de pau parecendo um cabo de enxada, bem grande. Eu montava naquilo ali e batia, você tá entendendo? Mas quem tinha que correr era eu. Pois é, quer dizer, o cavalo não servia para nada, né? Quer dizer, que andava com um pedaço de pau ainda arrastando. E então era o jeito que a gente... Na verdade é o lado psicológico, né? A gente não entendia nada disso, mas é o lado psicológico, de você andar mais rápido, você entendeu? Tá ficando escuro. E aí, uma coisa que eu não tinha era medo, porque estava de noite, você tinha que passar para todo canto, então eu não tinha medo. Mas então a gente usava cavalo de pau
para poder correr. Era um lado psicológico, aquilo lá era até pesado, era mais uma coisa que eu tinha que carregar além da bolsa, né? Levava a Solange na garupa? Não, a Solange morava aqui. Não tinha Solange ainda naquele período. Né? Mas depois? Não, depois a gente vai dar continuidade. Eu vou